As nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9. Lucas 18, 9. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando ainda em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos todos juntos repetir este último versículo lido, o 14, todos juntos? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a palavra do Senhor, a palavra da salvação. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, com toda a humildade, nós nos dirigimos ao Senhor, Senhor que dirige, governa e é o cabeça desta amada igreja. Nós nos dirigimos nesta manhã pedindo a ação específica e direta do Espírito Santo sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos não apenas receber esta palavra, compreendê-la, mas sobretudo praticá-la. Em nome, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Todos sabemos, e aqueles que não sabem, com um pouco de atenção, passam a saber que na nossa herança presbiteriana, na nossa herança reformada, ou na nossa herança evangélica, a herança protestante, nós cravamos que existimos para a glória de Deus. Existimos para glorificar a Deus. Amém? Amém. Amém. Então nós existimos para isso. Então, desde muito cedo, ficou claro pela exposição da palavra de Deus, pela revelação de toda a Bíblia, que nós existimos não para nós mesmos, mas existimos para Deus. Se você for conversar com um ateu, se você for conversar com uma pessoa que não crê desta forma, ou até mesmo de uma outra religião, eles vão dizer uma outra coisa. Eles vão dizer que eles vivem talvez para eles mesmos, eles dão um valor enorme a si mesmo, única e exclusivamente a si mesmo, ou a qualquer outro Deus deles. Mas os cristãos, nós seguimos, norteamos a nossa vida, nós enchemos e preenchemos a nossa vida, porque nós obedecemos àquele que nos criou. E aquele que nos criou, e nos criou com esta complexidade maravilhosa, nos criou com esta riqueza que somos nós, basta um pouquinho, só um pouquinho,
nós pararmos um pouco e refletirmos sobre quem somos, toda a nossa constituição. Se você quiser, você pega apenas um dos órgãos do seu corpo, e você vai ver a riqueza do funcionamento, da função dele. Então nós sabemos que Deus nos criou, e nos criou para agradá-lo, nos criou para honrá-lo, nos criou para glorificá-lo. Ele nos criou para Ele, E quanto mais nós temos esta consciência, e quanto mais nós vivemos para Deus, é incrível, a nossa vida é enriquecida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nós entendemos quem Ele é, quanto mais entendemos a natureza de Deus, quanto mais ficamos maravilhados pelos atributos de Deus, então mais nós enriquecemos a nossa vida, porque Deus despeja sobre nós todo o seu ser, e Ele devolve para nós todo o seu ser. O que nós estamos tentando fazer, inclusive na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, o reverendo Jorge, eu e um outro grupo, e juntos com o moderador da nossa igreja, o presbítero Edson, é tentar dizer, ou tentar contagiar a igreja para que ela entenda que vive para honrar e para glorificar a Deus. E quem vive para honrar e glorificar a Deus vive uma vida missional, ou uma vida em missão, uma vida em que atende aos imperativos de Deus, dizendo: olha, você foi agraciado e agora você exporte, compartilhe esta maravilha com as outras pessoas. Eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem uma intenção de apresentar para nós uma narrativa segmentada de diversas situações, e ela é compactada para que, pela reflexão nossa, para que pelo conhecimento nosso, pela uma narrativa como esta, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, nós possamos, ao longo da nossa vida, da nossa história, onde nós estivermos, em que local estivermos, façamos uma reflexão para dizer o que esta parábola nos diz hoje, como que eu não vou aplicar esta parábola à minha vida e à vida daqueles que me cercam. E Jesus Cristo está aqui dizendo isso. É como se fosse uma tela em que Ele começa a pintura, uma pintura maravilhosa, uma pintura de qualidade, uma pintura que conhece ali na linguagem artística, conhece o coração humano, conhece as dificuldades do ser humano, e Ele diz assim: olha, você não pode se enganar. O Evangelho sempre traz, ou a Bíblia toda, mas o Evangelho sempre traz uma tensão entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Por que uma tensão? Porque nós somos inclinados, todos nós sem exceção, nós somos inclinados para resolver os problemas da vida a partir de um centro pessoal, nosso próprio centro. Nós queremos muitas vezes, embora a nossa fé, embora a nossa crença, embora o que nós acreditamos, nós dizemos assim: nós pedimos orientação a Deus, nós oramos a Deus, nós contamos com as bênçãos de Deus, e tudo isso é verdade, é verdadeiro isso. Mas se nós prestarmos um pouco de atenção, nós automaticamente, muitas e muitas vezes, nós queremos resolver os problemas, ou então entender a nós mesmos a partir de uma reflexão absolutamente pessoal, absolutamente a partir de um ego, do nosso ego, e às vezes isso entra em conflito com o que Deus quer para nós. Nós nos fiamos muito na palavra do homem, ou seja, na nossa palavra. Isso é automático em todos nós. Sabendo que isto é automático, sabendo que isso é um traço de todos nós, por quê? Porque nós somos corruptíveis. Por quê? Porque nós somos pecadores. Por quê? Porque nós somos falhos. Sabendo disso tudo, o nosso Deus, que nos amou e ama profundamente, Ele trouxe para todos nós, desde lá do início, a sua palavra, o que Ele quer para nós, o que Ele quer que nós entendamos.
a partir do evento do pecado original, todos nós somos dependentes de uma palavra que vem de Deus para nos orientar, porque a nossa desorientação, ela surgiu no Jardim do Éden, ela surgiu ali quando nós olhamos, ouvimos e fomos seduzidos pelo inimigo de Deus, por Satanás, na figura da serpente, e ali todos nós caímos. O que aconteceu com Adão e o que aconteceu com Eva, o primeiro casal, o que acontece com todos nós. Muitas vezes nós sabemos disso, talvez no dia a dia, em que sabemos fazer o que precisa ser feito, o que é certo, mas nós não fazemos. Isso acontece com vocês ou só comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Verdade? Ora, se foi o apóstolo Paulo, esse monstro sagrado, desculpe a expressão, ele magistral do Evangelho, por exemplo, ele diz, olha, o que eu quero fazer, tenho dificuldade para fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, mas isso sai fácil da minha vida. O próprio apóstolo Paulo, ele testemunhando isso. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui na parábola do fariseu e do publicano é como se fosse um alerta para todos nós. Ele está dizendo assim, olha, o Evangelho ele é para aquele que não conhece essa boa notícia. O Evangelho envolve aquele que não conhece e aquele que conhece também, para os de fora e para os de dentro. Vejamos, esta era uma cultura em que as pessoas tinham o costume de se dirigir a Deus, mesmo aqueles que eram considerados certinhos e até aqueles que não eram considerados, porque o imaginário de Deus estava presente aqui nessa cultura, como até pouco tempo atrás, naquilo que os entendidos chamam de cristandade. Até pouco tempo atrás, todos nós sabíamos o que significava uma igreja, Jesus Cristo na cruz. A maioria das pessoas na sociedade ocidental, a sociedade ocidental, ela foi criada no colchão cristão, no colchão da cultura cristã. Mas hoje em dia isso não é assim. Hoje em dia é uma cultura em que ela é pós-cristã. A mente é secular. E se a mente é secular e se ela é pós-cristã, o que acontece? Nós não temos mais esse costume, o costume de ir à igreja, o costume de criar filhos, o costume de fazer todas as coisas neste caldo cultural cristão. Mas nesta época eles conheciam, e conheciam pelo menos grande parte do Antigo Testamento nesta época. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que penetra na alma humana, é aquele que penetra na condição humana. Jesus Cristo é esse que vem e coloca para fora aquilo que nós somos, quem nós somos, para tentar apresentar a via correta para que nós voltemos à vontade dele. Por isso que a palavra do homem sempre é uma palavra egocêntrica, sempre é uma palavra de soberba, sempre é uma palavra que diz eu faço e eu sou bom nisso, e muitas vezes. Por exemplo, ele vai estar falando aqui, olha, esta é uma parábola que está sendo proposta para aquelas pessoas que estão produzindo a sua própria religião, estão produzindo a sua própria economia religiosa. Por quê? Porque Jesus Cristo aqui, ele está dizendo, olha, vocês que receberam a herança dos profetas, a herança daqueles que receberam a revelação de Deus, a inspiração de Deus, etc. Vocês que fazem parte de um povo que foi chamado para ser um exemplo, para andar comigo, etc. Vocês simplesmente, vocês se ensimesmaram e agora vocês estão produzindo uma outra coisa. E esta outra coisa, Jesus Cristo vai dar um tapinha na cabeça deles. Por quê? Ele pega o exemplo da oração. Muitas pessoas ficam pensando, também com razão, mas eu vejo talvez um pouquinho mais além, pensando que Jesus Cristo está falando assim, olha, este é o modelo de orar, este é um modelo de oração, que está aí verdadeiramente. Mas Jesus Cristo está dizendo assim, olha, vou te apresentar dois homens, dois modelos de homens,
duas situações. Uma situação aparentemente é correta, aparentemente ela é um modelo, e muitas pessoas ao redor batem palma para esta situação, para este modelo. Por quê? Porque não foi à toa que ele disse assim: olha, eu proponho uma comparação, proponho uma história, um análogo aqui, a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Quem é justo na face da terra? Quem é justo neste mundo de nosso Deus? Quem é justo? Mas estes se consideravam justos. Mas será que eram só os fariseus? Só os fariseus, para quem aqui ainda não sabe, fariseus eram religiosos exemplares. Os fariseus, eles tinham conhecimento quase ou praticamente total dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Eles, fariseus, eles tinham uma conduta moral ali a toda prova. Os fariseus gostavam e criavam rituais que eram mais ainda do que os exigidos pela própria palavra de Deus, pela própria lei. Os fariseus eram estes que gostavam de se apresentar aos outros, dizendo: nós somos impecáveis. Estes eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que eram os líderes, os que ensinavam. E os fariseus rigorosos, fundamentalistas, legalistas, eles eram admirados por muita gente. Mas quem estava face a face com os fariseus era Jesus Cristo, era o Senhor do universo, era aquele que veio para mostrar uma coisa que não vale, segundo o Evangelho, tanto uma vida rigorosamente legalista. Eu sou bom, eu faço isso, eu entrego o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes, mais do que era exigido pela lei, eu sou um homem que não rouba, eu sou um homem que não pratico adultério, eu sou um homem isso. Então esse fariseu estava dizendo assim: olha, Senhor, na verdade eu não preciso de ti, eu estou fazendo tudo correto, mas eu não estou precisando do Senhor. Mas preste atenção que nesta coreografia aqui religiosa, ele está correto. Ele se apresenta no templo, ele ora olhando para os céus, que era o jeito dos religiosos para orar. Ele ora e ele está ali num momento ele era muito, como eles, não sei se ainda diz aqui em Minas, era muito aparecido, não é verdade? Muito aparecido. As pessoas olhavam. Eu orava em voz alta, e o que ele estava dizendo aqui? Eu, não é verdade? Não é isso que está no texto? Eu sou, eu faço, isso, eu. Mas Jesus anteriormente estava dizendo: mas esta parábola é sobre estas pessoas que eles confiam só neles. No início aqui do versículo 9, Jesus Cristo já está dando o caminho, a dica: confiam em si mesmos. Isso quer dizer, talvez não seja difícil de explorar, que muitas vezes a nossa linguagem, ela é uma linguagem toda embrulhada de símbolos, de palavras religiosas, mas no nosso coração nós não somos os religiosos como nós devemos ser. É claro que nesta manhã eu estou generalizando, não estou me dirigindo a ninguém em especial, mas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um alerta para todos nós. Como eu disse antes, isso é uma tela para todos os tempos. E ele não precisava de Deus, ele apenas estava cumprindo ali um rito religioso. Ele estava olhando para os céus, mas o seu coração onde estava? Estava nele mesmo. Ele estava produzindo a sua própria religião, repito para todos. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho, ele se coaduna com esta postura. O Evangelho, ele dá guarida para... Perdão. Ele dá guarida para esta... Pode deixar. Ele dá guarida para esta postura de soberba, de egolatria. Claro que não. Tanto é que Jesus Cristo, no próprio Evangelho, ele diz que ele orava de si para si mesmo. De si para si mesmo.
O publicano já era diferente. Presta atenção que o fariseu diz: eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu não sou injusto. Mas, se formos cavar mais fundo um pouquinho, ele era tudo isso. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Se Deus diz: só a mim você prestará culto. Se Deus diz: você não pode ter outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, lá pelos 10 mandamentos. O que Jesus Cristo está dizendo é assim: meu filho fariseu, você está produzindo os seus próprios ídolos. Mas acontece que este era o fariseu que conhecia a palavra à risca. Mas a palavra lá nos 10 mandamentos, no primeiro dizia: não terás outros deuses diante de mim. Mas acontece que quem estava orando a Deus era alguém que estava produzindo um próprio ídolo. E este ídolo era ele mesmo. O ídolo era o seu coração. O ídolo era a sua vaidade. O ídolo era o que ele queria dizer para todas as pessoas. Ou ele estava se auto-enganando, que eu acredito que ele estava. Ele estava dizendo assim: olha, eu produzo isso, eu produzo aquilo, eu sou o Senhor da minha própria vida, eu dito as normas, as frases, as linhas, os cantos, os versos da minha própria fé. Mas se você olhasse para o fariseu, você diria assim: mas esse homem sabe a Bíblia quase de cor, esse homem é impecável. Mas Jesus está dizendo para ele: olha, você está produzindo esse ídolo, você é o seu próprio ídolo. Você se olha no espelho e diz: espelho, espelho meu, há alguém mais perfeito do que eu? Esse era o fariseu, este é o que aparecia nas praças, esse aqui tinha a indumentária religiosa. Mas e o publicano? O publicano era simplesmente aquele que era odiado pela sociedade. Por que o publicano era odiado pela sociedade? É porque esse sujeitinho aqui era coletor de impostos. Esse sujeitinho aqui, ele metia a mão nos outros. Por que metia a mão nos outros? Quem lida com dinheiro, nós sabemos disso até os dias de hoje, mas isso é antigo, não é verdade? Porque se não fosse assim, Zaqueu, o maioral deles, não teria dito assim: olha, se eu meti a mão no dinheiro de alguém, eu vou restituir esta pessoa por mais vezes. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, eu vou fazer isso. Ora, se ele não tivesse a consciência pesada, ele não faria isso. Zaqueu não faria isso. E este era absolutamente odiado, desprezado. Desprezado por quê? Porque eles serviam ao Império Romano, eles serviam ao inimigo. E se ele era desprezado pela sociedade, ele não frequentava os melhores círculos da sociedade. O que aconteceu com esse publicano? Com toda certeza, podemos dizer assim, quem sabe, ou podemos fazer essa concessão: esse publicano olhou para a sua vida, talvez lá no seu quarto em secreto, talvez lá pelas dificuldades da vida, talvez pela graça do próprio Deus, sim, com certeza, na verdade, não talvez, mas sim. Mas ele chega e diz assim: olha, eu não posso continuar com essa vida, eu não posso continuar enganando os outros, eu não posso continuar sendo esta farsa para o meu Deus, eu não posso continuar recebendo os benefícios para mim, para o benefício da minha família. Mas não é isso, alguma coisa está acontecendo e Deus trabalhando no coração deste publicano. E como disse, era o costume, fazia parte da cultura. E Jesus Cristo, ele une nesta tela aqui, ele une duas experiências. Uma experiência que ele não queria. Jesus Cristo, na verdade, como dizem alguns autores, Jesus Cristo ele é impenetrável na cultura religiosa dessa época. Dos maiorais seria impossível dizer que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, este fariseu estava amando a Deus acima de todas as coisas? Não estava. Como é que ele poderia dizer para os fariseus que ele devia cuidar dos pobres, que ele devia pregar aos pobres? Como se esses não gostavam, faziam por obrigação? Como?
ele trabalhava no coração desses que olhavam para a sua própria vida. Se o fariseu chegava para o espelho e dizia assim: espelho, espelho meu, há alguém mais justo do que eu? O publicano chegou diante do espelho e perguntava: espelho, espelho meu, olha a vida que eu estou levando. Se o fariseu não queria colocar a cara no espelho para olhar para dentro da sua alma, o publicano, com uma coragem dessas que estão ali embaladas pela graça de Deus, ele olha para o espelho e diz assim: não aguento mais isso. E os dois vão para o templo. O que o publicano diz? Não diz nada. O publicano ouve o outro e simplesmente diz assim, olha, com a cabeça baixada, porque ele não estava orando como as pessoas oravam nesta época, olhando para os céus, ainda com a cabeça ali, mas ele só batia no peito, só sabia dizer: eu sou esse miserável, eu sou esse sujeito que estou ali metendo a mão no dinheiro dos outros, eu sou esse que estou corrompendo, eu sou esse que estou subornando, eu sou esse que estou desviando dinheiro, eu sou esse que não estou agradando a meu Deus, eu sou esse. É claro que quando Lucas registra esse evangelho, ele está registrando já muito tempo depois, já pelo efeito da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós pudermos ligar aqui, a gente vai perceber que o fariseu nunca quis olhar para a cruz de Jesus, nunca quis saber o significado da morte do Messias, da morte substitutiva, nunca quis olhar nas escrituras dos profetas, por exemplo, que o Messias viria desta forma, porque o fariseu, assim como os pais, estava interessado na sua própria economia pessoal ou do grupo. O fariseu estava interessado em preservar as suas vantagens. Mas e o publicano? Talvez Lucas aqui esteja exatamente dizendo isso. O publicano é aquele que olhou para a cruz e ele viu a essência do Evangelho da Boa Notícia na cruz. O publicano entendeu que não é a sua própria religião, ele não estava ali escrevendo a sua própria religião ao seu sabor, mas o publicano simplesmente olhou para a cruz e viu: ele fez isso por mim. E ele entendeu, olhou para dentro de si e disse assim: não posso continuar assim. Enquanto que um produzia a palavra do homem, dia após dia, a palavra dele, o publicano diz assim: eu não aguento conviver mais com esta minha própria palavra. E olha para a cruz e diz assim: é lá, é por lá, a partir dali está a minha solução. Ele só sabe dizer isso: tenha misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador. O fariseu dizia: Senhor, você tem que me abençoar, porque eu não sou pecador. Mas o publicano: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Somente esses que se achegam a Deus, somente esses que, não conhecendo ao Senhor, ou mesmo conhecendo, ele toma a atitude de depositar tudo nas mãos do Senhor. É só assim, quando nós derrubamos os nossos ídolos, derrubamos os ídolos a quem servimos. É muito fácil a gente atacar os ídolos que estão na imagem, de gesso, de bronze, de madeira, etc. Muito fácil isso. Mas quem disse que esses ídolos, os ídolos são apenas esses? Mas esses que nós mesmos podemos e fazemos muitas vezes a construção deles. Que Deus abençoe você nesta manhã, abençoada mesmo, por quê? Porque nós estamos na casa dele. Eu termino dizendo assim: olha que maravilha, os dois foram pesados e medidos, o fariseu e o publicano. Jesus disse assim: o publicano, ele recebeu a minha sentença, ele foi justificado. Por isso que a leitura tem que passar pela cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Senhor fez no meu lugar o que eu não podia fazer de jeito nenhum.
aí nós recebemos a sentença da justificação. Você é justo, você não deve nada. Por quê? Porque você reconheceu quem você é. A minha proposta para a igreja aqui em São Paulo, em todo quanto é lugar, é dizer o seguinte: igreja de Deus, igreja do Senhor, vamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo justifica aquele que reconhece quem nós somos, quem o mundo é, e vamos entregar a vida ao Senhor. Cuidado com a palavra do homem e vamos trazer a palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.